Meu nome é João Gabriel Rinaldi Pereira. E meu nome é Felipe do Espírito Santo Sabino. A gente vai fazer uma apresentação, vai ser meio que um resumo do que é o Terracopy. E ao longo do trabalho a gente vai abordar alguns temas, como a identificação do software, os sistemas operacionais para quais ele atua, seja Windows, Mac, etc. Algumas das funções que o software adiciona durante seu uso, as principais características, limitações, pontos positivos, negativos, e por fim as referências bibliográficas. Aqui na identificação, o Terracopy, resumidamente, ele é um software utilitário e foi produzido pela empresa Code Sector. E ele é usado principalmente para transferência de arquivos. Ele atua como um software proprietário, isso meio que significa que o código-fonte dele não é disponível abertamente para as pessoas. E ele também atua como uma licença freemium, que resumidamente é... Ele possui sua parte gratuita, mas também possui uma paga. E essa paga ela meio que implica em alguns privilégios, assim, algumas funcionalidades e atuações que a de graça não apresenta. E ele é um software que está disponível desde 2007, ele recebe atualizações frequentes, e a última foi essa de 4 de julho de 2023. Aqui tem a representação do ícone do Terracopy, e todas as atualizações e informações necessárias para ele estão no site da empresa lá, e etc. Tanto para download quanto para caso tenha alguma dúvida sobre o site. Aqui os sistemas operacionais para qual está disponível. Resumidamente, de início ele foi lançado somente para o Windows Vista. Só que com o decorrer do tempo, tanto quanto a Microsoft foi atualizando as versões do Windows, a CodeSector também foi modificando o Terracopy, atualizando e agregando mais ao software. E ele também possui uma versão para o Mac, que foi lançada em 2019. Porém, essa versão não é atualizada tão frequentemente assim como a versão do Windows, então ela meio que obsoleta e deixa um pouco mais a desejar. E o Terracopy atua principalmente na transferência de arquivos, coisas que o file original do... Ele adiciona algumas funções que o file de transferência de arquivos, que o software de transferência de arquivos do Windows original não possui, como tanto as opções de pausa, ou de retoma e a verificação da integridade do arquivo. Então ele meio que agrega essas, como é que eu posso explicar? Nesses recursos do Windows. Aqui a gente tem a frase de um cofundador da Wikipédia que fala sobre softwares gratuitos. Apesar do Terracopy não ser um software livre, ele é disponibilizado nessa versão mais básica, que ainda possui funções que tornam ele uma opção boa para você substituir o Explorer File do Windows. Os softwares gratuitos são uma forma poderosa de democratizar o acesso à tecnologia e empoderar pessoas em todo o mundo. Né, que alguns softwares eles disponibilizam funções que são muito úteis, mas são pagas, então nem todo mundo consegue. Então, através dos softwares gratuitos, as pessoas conseguem utilizar dos benefícios que os softwares podem oferecer para as pessoas. Aqui eu vou falar um pouco sobre as finalidades e algumas funções que o Terracopy oferece em relação pessoalmente ao Explorer do Windows. O Terracopy acelera o processo de copiar arquivos e também ele é bom para movimentação, né? Transferir de arquivos de pastas ou entre dispositivos. Só que a sua função de cópia é bem melhor do que a de movimentação. Além disso, em caso de erro com arquivos problemáticos ou de conexão com a internet ou com os dispositivos, por exemplo, ao transferir arquivos entre um HD externo e um computador ou da nuvem para o seu computador, o software não encerra o processo caso algum arquivo seja problemático ou até caso haja problema em questão dos arquivos terem a mesma identificação. Porque o Terracopy permite que você ignore esses casos problemáticos ou que você lide com eles manualmente. De qualquer forma, é uma boa opção, é uma boa função do Terracopy. Ele também apresenta informações sobre o progresso do processo. Então, informações como a velocidade durante o processo de transferência, a velocidade geral, o número de arquivos com falhas ou ignorados e também o tempo para terminar a transferência. Essas são algumas informações que o software disponibiliza. Agora eu vou falar um pouco sobre as limitações do Terracopy. A sua principal limitação encontra-se sobre sua disponibilidade para outros sistemas operacionais. Como o João falou, a versão para o Windows é muito melhor que a versão para o Mac.
que é obsoleta, já que não recebe atualizações como a do Windows. Além disso, a versão para Linux nem existe, então acaba que o Terracotta só é viável para quem usa o Windows. Além disso, todas as features não estão disponíveis para a versão gratuita. Para conseguir todas elas, precisa pagar para a versão Pro. E algumas dessas funções são a verificação dos arquivos após a cópia e a integração com o menu do contexto do Windows. Além disso, o layout do software não é muito intuitivo para iniciantes. Então acaba que não é bom para iniciantes. Além disso, a documentação não usa uma linguagem para iniciantes. Além disso, a licença gratuita do Teracop não é permitida que seja usada em contextos empresariais ou comerciais. Então, para usar no contexto comercial, você precisa pagar para a versão Pro. Aqui tem a bibliografia da Code Sector, que foi a principal referência que a gente usou para fazer esse trabalho. Além disso, alguns sites que disponibilizam softwares gratuitos e também alguns comentários sobre eles, como a CNET e a Softonic. E é isso. Obrigado. Muito obrigado pela atenção.